Olá, professora! Como vai, professor? Olha, eu vim aqui te falar de uma pequena obra-prima criada por um dos maiores nomes da literatura brasileira. É o livro Criança da Agora é Fogo, escrito pelo gigante Carlos Drummond de Andrade. Essa obra é uma ótima porta de entrada para quem ainda não se encantou pelos textos de Drummond, além de ser um deleite para quem já é fã do autor. É ideal para estudantes do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem comigo que eu vou te contar mais sobre o autor e a obra, e explicar por que ela se encaixa no gênero conto e no tema família, amigos e escola, além de dar várias dicas de como empolgar a sua turma para essa leitura. Vamos nessa? Carlos Drummond de Andrade é praticamente uma unanimidade. Quem nunca ouviu falar da sua obra? Quem não conhece um poema, uma crônica ou um conto escrito por ele? Poeta, cronista e contista, Carlos Drummond de Andrade escreveu com maestria em todos esses gêneros. Podemos dizer que o que ele tocava com sua pena virava uma preciosidade literária. Que honra a sua poder apresentar um escritor como esse para seus alunos, não acha? A obra dele é memorável e merece ser sempre revisitada. Por gerações e gerações, suas palavras espalham encantamento, densidade, humor e sensibilidade. Conhecido como o poeta maior da literatura brasileira, Drummond merece mesmo todas as honrarias. Nascido em Itabira em 1902, trazia dentro de si as montanhas e os silêncios das Minas Gerais. Ali, aprendeu a observar, a olhar ao redor e a buscar como expressar o sentimento do mundo. Olha só esse poema que ele escreveu sobre a sua terra natal. Cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar, as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! E toda a sensibilidade poética que sempre transbordou em seus poemas, Drummond também levou para os seus textos em prosa, as suas crônicas e contos. Durante muitos anos, ele escreveu crônicas semanais para jornais do Rio de Janeiro, a cidade que escolheu para viver e onde veio a falecer em 1987. Em retribuição, a capital carioca rende uma bela homenagem ao poeta no bairro de Copacabana, onde ele morou por muito tempo. À beira-mar, no famoso calçadão da praia, existe uma estátua de Drummond sentado num banco, como se estivesse observando os passantes, banhistas e turistas. E não foi por acaso que escolheram retratar o poeta com ar observador. Tudo que ele via virava matéria-prima para o que ele escrevia. A versão contista de Drummond é menos conhecida, talvez por causa do menor volume de textos que ele escreveu nesse gênero. Mas o autor criou verdadeiras pérolas em forma de contos breves, plenos de vida e inspirados no dia a dia. É o caso do livro Criança da Agora é Fogo. Aqui temos histórias com muitos diálogos, sempre com crianças como personagens, mostrando cenas que acontecem em ambientes bem prosaicos, como um restaurante, a escola, uma loja de brinquedos, a rua, a casa ou um escritório. A gente consegue reconhecer essas pessoas da ficção como gente de carne e osso, pessoas com quem convivemos nas nossas rotinas. Por isso, muita gente que lê se identifica com este livro. Dá para reconhecer a nós mesmos e os nossos pares nessas narrativas simples e encantadoras. Aposto que seus estudantes vão adorar! Bem, agora vou comentar um pouco sobre o gênero conto. Esse é um gênero literário que se estrutura com princípio, meio e fim, poucos personagens e apenas um conflito. O enredo basicamente se divide em introdução, desenvolvimento e desfecho. O tempo pode ser cronológico ou psicológico, que seria o tempo interno dos personagens. A ação se dá num espaço físico determinado ou pode ser um espaço interior ou imaginário também. O foco narrativo pode variar entre a primeira pessoa, quando aquele que narra também participa da ação, e a terceira pessoa, quando o narrador apenas conta a história com distanciamento. No entanto, na narração em terceira pessoa, o narrador tanto pode contar apenas o que vai acontecendo com os personagens, como também pode saber para além dos acontecimentos, como, por exemplo, os pensamentos e sentimentos dos personagens.
Geralmente existe um clímax que provoca um impasse que precisa se resolver no desfecho. E aí, esse final pode seguir as expectativas de quem lê ou pode seguir um caminho inesperado que surpreenda o leitor ou a leitora. No caso dos contos deste livro, Criança da Agora é Fogo, há muitos diálogos, o que dá agilidade às histórias. O humor e a leveza perpassam as narrativas e a sensibilidade do autor aparece em todos os momentos. O narrador em terceira pessoa quase não interfere, praticamente só comenta, já que os próprios personagens conversam em linguagem direta. A maioria desses contos começa na fala de algum personagem. O desenvolvimento do enredo vem na própria conversa, e neste ponto surge o conflito, momento em que ocorre uma oposição que gera um impasse. Quando o conflito atinge seu ápice, vem o desfecho. Vou te dar alguns exemplos. No restaurante, o primeiro conto do livro mostra de imediato o conflito. A filha quer lasanha e o pai fritada de camarão. O clímax se dá quando, ao terminarem de comer a comida que o pai pediu, a menina declara que ainda quer lasanha e que o pai vai ter que dividir o prato com ela. Qual será o desfecho dessa situação? Bem, não vou te contar o final para não dar spoiler, né? Na delegacia, outro conto, já começa com a mãe recebendo a notícia de que o filho de 10 anos está detido. O conflito está formado. O clímax vem quando, ao sair da delegacia, o menino conta para a mãe que precisa voltar na casa abandonada onde foi descoberto pela polícia para pegar algum objeto que comprove que ele teve coragem de entrar lá. Ele quer garantir que não vai ser zoado na escola. Mas como será que a mãe vai reagir? O conflito de Tareco, Badeco e os garotos é um trote telefônico. Duas crianças não param de ligar, o que impede um homem de continuar seu trabalho. Até que, para acabar com aquela chateação, o homem pede para falar com um responsável pelas crianças. Quem será que vem ao telefone falar com ele? E o que dirá? A gente fica na curiosidade para ler logo até o final. Já em caso de escolha, o conflito é o desperdício de oportunidade, por assim dizer, de um menino que, ao sair com seu padrinho, escolhe um presente bem simples e barato, dentre tantas opções na loja de brinquedos. Quando chega a vez de seu irmão passar pela mesma situação, os leitores logo pensam que ele tomará uma atitude diferente, né? Mas será isso mesmo? Por fim, no conto que fecha o livro Serás Ministro, o conflito é logo apresentado. O pai batiza o filho com o inusitado nome de ministro. Isso traz um monte de embaraços para o jovem, porque depois de crescido, ele vai trabalhar justamente no gabinete do ministro de Estado. A confusão com os nomes aborrece a autoridade, que pede o afastamento do rapaz. Mas como será o desfecho dessa história? Agora deixa eu te contar sobre o tema do livro, que se encaixa perfeitamente em família, amigos e escola. Nos 5 contos, temos crianças presentes na narrativa. E esses personagens estão em contato direto com pai, mãe, irmãos, padrinhos, babá, colegas de escola, ou seja, pessoas que fazem parte do seu círculo de convívio. Nessa interação com quem os cerca, os personagens podem perceber mais sobre si mesmos e também sobre os outros. O tema abre portas para inúmeras discussões, além de despertar o interesse de estudantes. É que os alunos querem se reconhecer como indivíduos, buscando suas próprias identidades, sem deixar de se sentir parte do coletivo, né? Os diálogos nesses contos são simples e falam da realidade imediata que cerca a infância, por isso é fácil despertar a empatia. A simplicidade e a profundidade da escrita de Drummond é uma preciosidade, e a universalidade desses contos faz com que eles sejam verdadeiras obras-primas. Você já deve ter percebido a riqueza de possibilidades que esses contos oferecem, né? Dá para pensar em inúmeras atividades de leitura para motivar os alunos a lerem não só esse, como outros livros do Drummond. Por retratarem cenas cotidianas, as histórias são bem atraentes e logo causam identificação. Aproveite para dinamizar o momento da leitura. Proponha dramatizações, leia em voz alta junto com os estudantes, incentive que participem colocando intenção nas falas dos personagens, sugira que troquem os papéis e que reescrevam a história mudando o ponto de vista ou continuando a narrativa a partir do desfecho. Outra dica: é muito importante contextualizar o que Carlos Drummond de Andrade representa para a literatura brasileira antes de apresentar Criança da Agora é Fogo.
A sua turma precisa entender a magnitude da obra desse escritor. Você pode buscar entrevistas, contar curiosidades, pesquisar depoimentos de leitores de Drummond. Por que será que as palavras escritas por ele têm um alcance tão grande? Como ele conseguia tocar o sentimento das pessoas com tanta profundidade? Que tal compartilhar com a turma a sua própria experiência de leitura, contando das primeiras vezes em que entrou em contato com a obra de Drummond? Tenho certeza de que isso vai interessar a todos e todas. Uma história bem contada provoca encantamento, prende a atenção, conquista leitores, faz refletir e pensar. Drummond foi um grande contador de histórias. Sua voz, através da sua palavra, continua a ser ouvida até hoje e falando bem de perto ao coração do público. Fico aqui na torcida para que seus alunos possam se juntar à legião de admiradores da obra de Carlos Drummond de Andrade. Bom trabalho e até a próxima!